Bom, a gente vai esperar e entender como é que vai funcionar assim que as regras estiverem ali, né, disponíveis para analisarmos e também no dia. Aí a gente vai poder entender o que pensa, então, a Comissão de Constituição e Justiça em relação a esse tema. Quero trazer mais um aqui. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, prometeu a líderes do Congresso ritmo acelerado para repasse de emendas parlamentares até agora o final desse mês. Os deputados e senadores, eles estão insatisfeitos, né, com a lentidão da execução das emendas e o descumprimento de acordos que foram feitos com o governo. E esse descontentamento pode travar a tramitação da medida provisória que trata da subvenção do ICMS, que é uma das grandes apostas do ministro da Fazenda. Só que o ministro afirma que, comparado ao ano passado, o governo tem empenhado 80% a mais de emendas parlamentares. Vamos ouvir e trazer para o debate. Mostramos esses dados para os líderes, os ministérios mostraram esses dados para os líderes. Nós temos de empenho 80% a mais das emendas parlamentares este ano, comparado com o ano passado, o último ano do governo anterior. 80% a mais, são quase 30 bilhões de reais de emendas individuais, de comissão, de bancada já empenhadas nesse momento, comparado com cerca de 17 bilhões de reais no último ano do governo anterior. Um ritmo de pagamento também maior. E aí? Não vou nem passar a pergunta agora, só vou olhar para a cara de vocês que já... É inacreditável. A cara já diz tudo. Você lembra quando você era garoto e comprava enfiado no bar da esquina? Você ia lá, fazia fiado, talvez o fiado, você ia lá e pagava. Acabou o crédito do fiado desse governo, porque ele só promete e não entrega. Então agora o que está todo mundo fazendo, não tem mais fiado para você. Agora é aquela placa, fiado só amanhã. Só amanhã. Aí você volta no dia seguinte e a placa está lá ainda, fiado só amanhã. É isso aí, agora o negócio é o seguinte, ou libera as emendas ou as coisas não andam. Então é isso que está acontecendo. De novo, é essa confusão que está acontecendo na articulação política. É inacreditável. Tanto que é isso, os parlamentares não querem nem falar mais com o ministro Padilha, eles querem falar direto com o presidente da República. Começa a ter um bypass, porque o aval do fiado não é cumprido. Esse é o problema. E aí o aval do fiado não é cumprido, e agora o que os parlamentares querem é assim, não quero saber de empenho, né? Eu quero saber de dinheiro na conta, emenda aqui para eu poder liberar até o fim do ano, fazer o Natal das minhas bases eleitorais. É esse o... Pois é, Luiz Felipe Dávila, até lembrei aqui do mercado do Tião Rota, lá na minha cidade, Santa Rita do Oeste, passava lá, deixava o fiado, aí depois tomava aquela carcada da minha mãe e do meu pai, porque passei e só comprei e assinei a notinha. Aí quando a notinha chegava, era que o negócio ficava pesado. Um abraço, seu Tião Rota. Mas você pagava, seus pais pagavam. O grande problema é que esse governo não paga. Ele pediu fiado, mas não paga. Falou, vamos fazer um acordo aqui, aí chega na hora H, não paga ou paga a conta gotas. Essa é a reclamação do Congresso. É lógico que o Congresso não é santo, mas o governo também não é santo. E o governo, ele está desesperado por dinheiro. Então ele vai liberar essas emendas porque ele precisa passar aí alguns projetos, principalmente a subvenção do ICMS, que isso pode trazer um ganho arrecadatório gigantesco para o governo. Então ele está preocupado com isso. Ele quer agora liberar a emenda, não para o projeto lá da cidade, não é nada disso, né? Ele quer passar projeto para melhorar a meta fiscal dele. Só isso. Ô, Piperno, o governo federal está querendo um fiado e o Senado e a Câmara estão cada vez mais falando, olha, aqui é só no Pix. Claro. Passa Pix. Essa queda de braço vem desde o começo do ano, toda hora a gente fala disso. E hoje, assim, o parlamentar, é óbvio que ele está de olho também no calendário. Fala, opa, já é 6 de dezembro, o dinheiro não chegou, quer dizer... E tem muita coisa para passar ainda. Faltam só mais 25 dias para acabar o ano, então esse dinheiro tem que chegar, né? E o governo, por outro lado, fala, puxa vida, olha só, né? Faltam só 25 dias para fechar o ano e a gente vai conseguir, acho que, dar esse calote. E aí, ninguém tem certeza disso, até porque esse projeto da subvenção do ICMS é uma espécie de menina dos olhos do governo no final do ano. Quem acha que o governo, por exemplo, está lá muito preocupado com a questão do marco temporal? Isso aí ele sabe que ele vai perder. O que o governo quer realmente é o dinheirinho no caixa para 2024. Então, ele tem que aprovar esse projeto. Por alguns projetos, entre os quais esse da subvenção do ICMS. E o jogo é muito claro, quer dizer... ou paga ou não tem acordo.
Pois é, é aquela. Parlamentarismo de extorsão é assim. Ô, Segré, o governo quer dinheirinho no caixa, mas aí ele precisa também tirar o dinheirinho do próprio caixa e pagar o dinheirinho para o Congresso, para as emendas, para o caixa dos parlamentares. Eu imagino que na porta do gabinete do ministro Padilha deve ter um cartaz que diz: devo, não nego, pago quando eu puder. Porque fica muito claro que é uma situação de extorsão. E aí sempre a minha pergunta, como eleitor, não? Você que está nos assistindo, dizer, você votou um determinado deputado, um senador, muito provavelmente pelas propostas. Mas aí nessa proposta, e o dia que você tenha que votar de novo, faça essa pergunta para seu candidato, dizendo, desculpa, essas são as suas propostas, mas se vier alguma emenda, você pode mudar essas propostas? Porque eu fico na dúvida. Se precisa de emenda do governo para que algum deputado ou senador vote de acordo com o que o governo está colocando, é uma questão de chantagem. Eu te dou o dinheiro, você vota por mim. E se não tiver dinheiro, eu não sei se eu voto. Ou seja, o interesse patriótico da defesa para o melhor da cidadania passa por uma emenda. Não é pelos valores, pelas propostas, não. Se o governo me paga, os meus valores que estão um pouco confusos, eu posso readequar de acordo com isso. E aí fica outra questão, do deputado que prometeu, porque alguém prometeu para ele, fica tranquilo, até o dia 31 de dezembro vai ter o dinheiro para a ponte, ou em alguns casos para a fazenda dos parentes dos ministros, como teve um caso que está sendo investigado pela corte, e aí fala, não vai ter mais. Imagina como fica esse deputado perante seu eleitor na base. Complicado. Então, eu fico com muita raiva, raiva. Você vai lá para o interior, enfim, a população, os políticos locais, eles ficam bravos se o deputado não conseguir, por exemplo, arrumar um dinheirinho lá para o asfalto. Lógico, ponte, claro. É cobrado por isso. Agora, é muito interessante também, aí você vê a queda de braço entre os próprios deputados. O deputado Danilo Forte, enfim, relator do orçamento. Do orçamento, ele quer que, ele quer incluir aí o calendário de pagamento. Exatamente, um calendário de pagamento e a obrigatoriedade. Exatamente. Em compensação, o Arthur Lira, ele quer incorporar a essa metodologia da, extorsão, as emendas da mesa da diretora. Então, eles também se chocam porque cada um defende uma modalidade diferente de fazer com que o dinheiro chegue até eles. E cada um também com modalidades diferentes de poder sobre esse dinheiro, porque se você joga para a mesa diretora, você aumenta o poder de Arthur Lira. Claro. Se você joga para a emenda de comissão, você tira o poder do Arthur Lira, porque aí as comissões teriam mais protagonismo, o que ele não gostaria. E a discussão passa também justamente por essa vontade pessoal, praticamente, de um parlamentar de controlar o dinheiro que é nosso. Posso contar uma fábula rapidinho? Claro. Um avião de pequeno porte, piloto e copiloto caem numa ilha deserta por um desperfeito mecânico, vão encurtar. E lá não tem ferimentos, tem um leão, muito faminto. E aí os dois devem resolver se eles ficam no avião esperando o milagre de ser recolhidos, não existe nos planos, nos mapas essa ilha, ou se tem que enfrentar o leão. Imaginamos aí o executivo e o legislativo, o piloto e o copiloto. E aí dizem, não, vamos atacar o leão de alguma forma, distraímos ele, jogamos uma ferramenta, fazem isso, o leão fica meio atordoado e começa a correr, piloto e copiloto, legislativo e executivo, imaginando nessa fábula. Aí começa a correr os dois e o leão cada vez mais perto. E aí um fala para o outro, não adianta correr, o leão corre mais rápido que o ser humano. E um dos dois responde para o outro, não estou preocupado com a velocidade do leão, eu tenho que correr mais rápido que você. E essa é a questão do que está. É uma disputa de ver quem está mais esperto, quem consegue tirar um do outro, e o leão somos nós, que estamos querendo mostrar que pode ter um Brasil melhor se deixam dessa questão de, se me dá um dinheiro, eu te apoio, se não tem dinheiro, não te apoio. E todo mundo fica esperando o que o Congresso faz com essas emendas. Gente, valores, precisamos políticos com valores. Agora, uma questão que me chama a atenção é que nessa história o governo federal sairia cada vez mais enfraquecido, ou seja, embora ele diga que está pagando mais do que se pagou no ano passado, a impressão que dá é que mesmo assim se patina nas vontades e nos projetos que ele necessita que sejam votados agora até o fim do ano, Dávila. Mas é isso. Esse governo, como a gente falou, está à deriva, não tem nenhum projeto. Então, o projeto que ele tem é passar o ajuste fiscal. É isso que eles querem passar, a medida do ajuste fiscal. Mas não tem projeto. E daí a fatura fica cada vez mais cara, porque
é tudo feito no varejinho do dia a dia, no fisiologismo do dia a dia. Não tem um plano. Não tem um plano assim, vamos resolver a questão fiscal no Brasil, está aqui uma série de medidas que a gente quer fazer, vamos fazer abertura econômica, ou vamos tomar a decisão aqui de transformar o meio ambiente nesse grande potencial da retomada do crescimento econômico sustentável no Brasil, das vocações regionais. Como não tem, é isso. O único projeto concreto que esse governo tem hoje no Congresso é a questão econômica fiscal. Ele quer ajudar, quer aprovar o negócio para a questão fiscal. Então, o governo, a deriva, aumenta ainda mais o apetite, porque você acha que você pode arrancar dinheiro de todos os lados. Então, isso enfraquece o governo. Mas eu estou dizendo o seguinte, o governo está fraco, Evandro, porque não tem rumo. Não, o governo está à deriva, porque se tivesse rumo, aí poderia disciplinar um pouco dessas ambições da liberação de verba. Quando o Piperno ele arruma o terno, significa que ele está botando a armadura para poder entrar aqui no debate. Eu escuto ele. Fale, Piperno, o que foi? Por que você arrumou o terno enquanto o Dávila dizia que o governo não tem projeto, não tem proposta e por isso sai enfraquecido? O governo não tem que fazer projetos para contentar a direita, né? Enfim, a direita, né? Não, tem que contentar o país, não a direita, né? Exatamente. Falta projeto para o país crescer, falta projeto de liberdades econômicas, falta isso. Falta, não tem projeto, é um governo impopular. Sim, Vai lá, Piperno. Popular? Você não impopular. O presidente é popular. Só ali nas elites, ele só é... Ele não consegue sair na rua. O ex-presidente é popular. Esse sai lá para o aeroporto, gera histeria. Essa é uma outra. Agora, ele é popular com os ministros do Supremo, aí ele é popular. Como é que alguém tem a cara de com a tecnocracia, ele é popular. Ele é impopular, não tem como sair na rua se ele ganha todas as eleições. Pois é, mas é curioso, eu nunca vi. E é um governo que não tem um projeto de país, não é projeto para a direita, não tem um projeto de país, não tem uma grande reforma, controle de gastos públicos, completamente à deriva. Aí um governo fraco tem dificuldade de negociar com o Congresso nesse presidencialismo de fiado. Não é parlamentarismo de extorsão, é presidencialismo de fiado. Mas Piperno, vai lá e explique por que você discorda que o governo não tenha um projeto. Porque ele tem projeto para todas as áreas, você pode gostar ou não. Todo dia a gente Pera, Gani. Projetos bons. Engole essa água. Mas tem agora. Se a direita acha que não, ótimo. É o direito dela. É que assim, ela apanha, perde uma eleição atrás da outra. Nomeia alguns projetos aqui, Piperno. Projeto, algo bom. Qual é o projeto do governo? Aí os economistas aí, um monte que você gosta, tá tudo decepcionado. Segre, você tinha uma pergunta para fazer? Para o Piperno, eu queria fazer uma pergunta para o Piperno. Podemos concluir que se as emendas do ano passado foram 17 bi, esse ano 30, e não conseguem aprovar, o governo anterior era mais eficiente? Foram 17 desse varejo, mas tem a bolada toda lá do orçamento secreto, que era bem mais. E esse aqui, o ministro, que são 30, e a queixa que ele fala que são 30, mas ele não entrega. Eu vou falar os projetos, é tudo projeto arrecadatório. Né? É tudo projeto arrecadatório, é acabar com a desoneração da folha, é acabar com o voto de qualidade do CARF, é acabar com a subvenção de ICMS, é tudo focado na arrecadação. Esse é o projeto de país. Aumentar imposto, esfolar a população brasileira. Esse é o grande projeto. Então, vamos lá. Aumentar o tamanho do Estado. Terminado o discurso demagógico... Demagógico não, senhor. Tudo fato o que eu falei. Vai, Piperno. Por exemplo, na área ambiental, eu não vou repetir de novo para cansar, porque eu já falei um monte... Tem que ir pro break em 30 segundos. Nos últimos dias. Na questão, por exemplo, da moradia popular, a gente fala isso toda hora. Qual é o projeto ambiental? Pô, mas outra vez vamos mas falar qual é o projeto ambiental? Escolhe. Por exemplo, a gente já falou aqui de títulos verdes, já fez a primeira... Caio, o investimento estrangeiro direto até outubro, 40% de queda em relação ao ano passado. Sobre o Brasil verde, o dinheiro não vem. O verde não vem. Não, vai ver outro... Espera que eu já vou trazer para você de volta, Piperno. Antes do intervalo, a gente discutia aqui se o governo estava enfraquecido ou não em relação ao Congresso, quando, mesmo liberando mais verba parlamentar, não consegue as aprovações que necessita. E aí, houve um debate aqui sobre o governo ter projetos ou não e se isso o enfraqueceria. Fábio Piperno, eu vou abrir mais um espacinho para você, porque você mencionava que sim, para a economia e para o meio ambiente, o governo, no seu ponto de vista, tem propostas. Claro, apresentou para o mundo agora, lá na COP, um plano de transformação ambiental. Falei dele várias vezes aqui na semana passada.
né, com muitos... As pessoas podem gostar ou não, mas o projeto estava lá. Aliás, atraiu. Ele recebeu o troféu Fóssil. Pois é, não foi por causa disso. O troféu Fóssil. Foi o destaque da COP. Isso. Projeto isso, Prêmio Fóssil. Isso, Prêmio Fóssil. Então, exatamente em relação à energia fóssil também. Por quê? Porque o governo passou a exatamente ampliar a produção de derivados, mexendo nas refinarias, que não recebiam mais investimentos. Então, o Brasil passou a importar menos derivados. Recentemente, apresentou-se o projeto de reforma do ensino médio, prevendo, inclusive... Pelo amor de Deus, um desastre. Acabou com o ensino médio. Pelo amor de Deus, meu. Agora, as informações do PISA mostram... As informações do PISA até 2022. Em 2022, realmente, vai ser pior, os índices estavam muito ruins. Ou melhor... Deixa ele concluir, gente. Em relação, por exemplo, à matemática, peguem lá o gráfico, deem uma olhada qual foi o melhor ano desse período todo, desses 15 últimos anos. A curva foi assim, ó. O gráfico foi assim, ó, caindo. Então, se a direita vai gostar ou não, aí é problema dela. Não. Agora, o governo não foi eleito para colocar em prática as ideias da direita, que elas são muito ruins. Então, vamos arrematar esse debate aqui, vai lá e depois o segredo. Você explicasse o seguinte, o presidente Lula, que tem viajado bastante em grandes hotéis luxuosos, restaurantes caríssimos, primeira classe, avião particular, uma série de países... Não particular, não, é do governo. Do governo, do governo. Isso, Mas, enfim, houve queda de 40% no investimento direto no país. No governo passado, o presidente mal viajar, tomava lá pastel na feira, né? Comia pastel na feira e caldo de cana. E o investimento era muito maior. Caiu 40% com essa série de viagens. Então, Piperno, show me the money. Cadê o dinheiro? Por que o dinheiro não está vindo? Aliás, com toda essa pirotecnia. O balanço de pagamentos melhorou. Mas caiu o investimento direto, caiu 40%, o investimento direto voltou, por exemplo, já aumentar em outubro, novembro, as bolsas estão perto de bater recordes de novo. O mês de novembro foi o mês em que as bolsas foi o mês que mais aumentou nos últimos anos. Agradeça ao tio Sam. Mais de 12%, então. Claro, você estuda mercado, economia, sabe disso. Agradeça ao tio Sam. Segredo, vai lá. Aí o tio Sam, inclusive, por conta de medidas dele, durante boa parte do ano, inibiu esses investimentos aqui. Mas eles estão voltando. Vou te contar 2 projetos rapidinhos. O primeiro, identidade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. Todas as mulheres que saíram foram ocupadas por homens. E defendemos a sustentabilidade e o impacto ambiental. Você sabe que o presidente Lula foi multado por uma multa ambiental, né? R$ 41.700 por incumprimento da lei ambiental no sítio, que não é aquele sítio, é outro sítio, é um sítio em São Bernardo do Campo. Foi multado. O presidente que defende o ambientalismo foi multado por incumprir uma lei ambiental. Arremate, Dávila. Eu vou arrematar uma coisa muito simples. Eu vou explicar para a nossa audiência o que é projeto de país, que não tem nada a ver com direita e esquerda. Quando você entra para esse negócio de ringue direita e esquerda, é porque você não tem projeto. Porque quando tem projeto, você explica qual é o projeto. Por exemplo, aprovamos o marco do saneamento. Essa é uma medida importante para o brasileiro todo. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado no Brasil. Marco do saneamento é importante? É. Lei da liberdade econômica foi muito importante para mobilizar a iniciativa privada, para fomentar o empreendedorismo no Brasil, reduzir burocracia, desregulamentação, fundamental. PL do gás foi muito importante, um projeto que ajudou a exploração do gás aqui, quando a gente começar a ter mais termoelétrica de gás e tal. Então, esses são projetos pensando no Brasil. Reforma do ensino médio, aprovado lá no governo Temer, importantíssimo. O Brasil tem o pior currículo do mundo, é o único país do mundo que tem lá 13 matérias obrigatórias, de tão chato que é, nós temos metade dos nossos jovens, 48% dos jovens, em evasão escolar, não terminam o ensino médio, porque é um tédio, não serve para nada aquilo. Aí vai a reforma no ensino médio, que é a reforma aprovada no governo Temer, para melhorar o currículo, aumentar cursos profissionalizantes, curso técnico. E aí o que vai o governo fazer? O que é a reforma do ensino médio do governo
Melar o que aconteceu. É um negócio inacreditável no momento em que o Brasil tem 48% dos jovens em evasão do ensino médio. Então, assim, a gente tem que olhar mesmo o que é proposta para o país. E isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Aliás, o próprio ministro da Educação, o Camilo Santana, foi governador do Ceará e sabe muito bem a importância da educação, porque o Ceará é um dos exemplos da boa educação básica. Só que quando senta na cadeira do ministério, o que acontece? Pressão do corporativismo, do sindicalismo. E aí o que acontece? O próprio ministro, que sabe o que é bom, cede para a pressão do corporativismo sindical contra o interesse dos alunos, do aprendizado, que ele sabe muito bem com o governador o que é que tem que ser feito. Piperno, eu vou abrir um último espaço para você, para a gente poder seguir para o próximo tema. Deixem ele falar, tá? Não, a reforma dele, inclusive, prevê que os garotos fiquem mais tempo na escola, prevê, inclusive, a bolsa aí que eles podem... Não, Piperno, você não leu. Você não leu. Gente, deixa ele terminar de falar. Fala, Piperno. Você não leu a matéria. Não, termina de falar, vai lá. Enfim, o projeto dele eu li e... enfim, se vocês acham que não é bom, vocês têm todo o direito disso, eu não vou querer convencer a bancada. Mas tem muita coisa positiva e feita, aliás, por um ministro que traz exatamente para o governo experiências muito bem-sucedidas, aliás, algumas das melhores do país.